Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da difusora bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 52, começamos hoje o período do deserto. Aliás, está disponível uma introdução a este período no episódio especial 4 com o padre Miguel Vasconcelos e o padre David Palatino. Vamos ouvir Números 1, Deuteronômio 1 e Salmo 84. Números 1. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito, dizendo: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos os que em Israel forem aptos para o exército. Tu e Arão os recenseareis segundo os seus agrupamentos. Tereis convosco um homem de cada tribo, que seja chefe da casa de seus pais. Estes são os nomes dos homens que vos assistirão. Pela tribo de Ruben, Elisur, filho de Shediur. Pela tribo de Simeão, Shelumiel, filho de Surishadai. Pela tribo de Judá, Nachon, filho de Aminadab. Pela tribo de Issacar, Natanael, filho de Suar. Pela tribo de Zabulão, Eliabe, filho de Elon. Pelos filhos de José, Elishab, filho de Amiúde, por Efraim. Gamiel, filho de Pedassur, por Manassés. Pela tribo de Benjamim, Abidan, filho de Gideoni. Pela tribo de Dan, Aiezer, filho de Amishadai. Pela tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocran. Pela tribo de Gad, Eliasaf, filho de Deuel. Pela tribo de Neftali, Airá, filho de Enan. Foram estes os convocados da comunidade, príncipes das tribos de seus pais, eles, os chefes dos milhares de Israel. Moisés e Arão tomaram esses homens, que tinham sido designados nominalmente, e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês, registando-os segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-os nominalmente por cabeça de 20 anos para cima, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E recensearam-nos no deserto do Sinai. Os descendentes de Ruben, primogênito de Israel, foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Ruben 46.500. Os descendentes de Simeão foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Simeão 59.300. Os descendentes de Gad foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Gad 45.650. Os descendentes de Judá foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Judá 74.600. Os descendentes de Issacar foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Issacar 54.400. Os descendentes de Zabulão foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Zabulão
57.400. Quanto às tribos descendentes de José, os descendentes de Efraim foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Efraim 40.500. Os descendentes de Manassés foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Manassés 32.200. Os descendentes de Benjamim foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Benjamim 35.400. Os descendentes de Dan foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Dan 62.700. Os descendentes de Aser foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Aser 41.500. Os descendentes de Neftali foram registados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando-se nominalmente por cabeça todos os varões de 20 anos para cima, todos aptos para o exército. Foram recenseados na tribo de Neftali 53.400. Foi este o recenseamento feito por Moisés e Arão, juntamente com os chefes de Israel, os quais eram 12, um homem por cada uma das casas de seus pais. Foram recenseados segundo a casa de seus pais todos os filhos de Israel de 20 anos para cima, todos aptos para o exército em Israel, e todos os recenseados eram 603.550. Os levitas, contudo, em atenção às tribos de seus pais, não foram recenseados juntamente com eles. Então o Senhor falou a Moisés: quanto à tribo de Levi, não a recensearás nem farás relação dela juntamente com os filhos de Israel. Tu encarregarás os levitas da morada do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão a morada e todos os seus utensílios. Servirão e acamparão em volta da morada. Quando a morada se deslocar, os levitas a desmontarão, e quando for necessário parar a morada, eles a armarão. O estranho que dela se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão cada um no seu acampamento, cada um sob a sua bandeira, segundo os seus agrupamentos. Os levitas, porém, acamparão em volta da morada do testemunho, e não se inflamará a minha cólera contra a comunidade dos filhos de Israel. Os levitas terão a guarda da morada do testemunho. E os filhos de Israel fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim fizeram. Deuteronômio 1. Estas são as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel, do outro lado do Jordão, no deserto, na planície em frente de Suf, entre Paran, Tofel, Laban, Acerot e Dizaab. São 11 dias de jornada, desde o Horeb, passando pelo monte Seir, até Cades Barneá. No 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia, Moisés disse aos filhos de Israel tudo o que o Senhor lhe ordenara para eles. Depois de ter derrotado Seon, rei dos amorreus, que residia em Esbon, e Og, rei de Bazan, em Edrei, que residia em Astarote, do outro lado do Jordão, no país de Moabe, Moisés começou a expor esta lei. O Senhor nosso Deus falou-nos no Horeb, dizendo: há muito que vos encontrais neste monte. Parti então. Segui o vosso caminho e dirigi-vos para as montanhas dos amorreus e para todas as suas povoações, na Arabá, na montanha,
na Shefelá, no Negueb, no litoral marítimo, no país dos cananeus e no Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Vou entregar-vos este país. Ide e tomai posse do país que o Senhor prometeu por juramento dar a vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes depois deles. Nesse tempo falei-vos assim: não posso sozinho tomar conta de vós. O Senhor, vosso Deus, multiplicou-vos e hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe como prometeu. Como poderia eu, sozinho, suportar as vossas queixas e as vossas questões? Escolhei entre vós, nas vossas tribos, homens sábios, prudentes e experimentados, e eu os constituirei vossos chefes. Vós respondestes-me, dizendo: o que tu propões fazer é excelente. Então eu escolhi entre os principais das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e nomeei os vossos chefes como comandantes de milhares, de centenas, de cinquentenas e dezenas, responsáveis pelas vossas tribos. Naquele tempo, ordenei também aos vossos juízes: dai audiência aos vossos irmãos e julgai com equidade as questões de cada um, sejam com o seu compatriota, sejam com um estrangeiro. Não façais distinção de pessoas no julgamento. Ouvi tanto o pequeno como o grande. Não tenhais medo de ninguém, porque o julgamento pertence a Deus. Se uma questão for demasiado complicada para vós, apresentai-me para eu a resolver. Naquele tempo, ordenei-vos tudo aquilo que devíeis fazer. Depois partimos do Horeb. Atravessámos todo aquele deserto grande e temível que vistes, a caminho das montanhas dos amorreus, como nos ordenara o Senhor nosso Deus, e chegámos a Cades Barneá. Então eu disse-vos: acabais de chegar às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Vê, o Senhor, teu Deus, põe diante de ti esta terra. Vai, toma posse dela, como disse o Senhor, Deus dos teus pais. Não temas nem te acobardes. Então vós todos aproximastes-vos de mim e dissestes: enviamos alguns homens à nossa frente para nos informarem acerca da terra e nos ensinarem o caminho que temos de seguir e para que cidades devemos ir. A proposta agradou-me, e eu escolhi de entre vós 12 homens, um por cada tribo. Partiram, subiram o monte e atingiram o vale de Escol, explorando a terra. Colheram frutos da terra, trouxeram-nos até nós e fizeram-nos o seu relato, dizendo: é ótima a terra que o Senhor nosso Deus nos vai dar. Todavia, vós recusastes-vos a subir, desobedecendo ao Senhor vosso Deus. Nas vossas tendas murmurastes e dissestes: por nos odiar é que o Senhor nos fez sair da terra do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus e nos aniquilar. Para onde iremos? Nossos irmãos fizeram-nos perder a coragem quando disseram que viram lá um povo maior e mais forte do que nós, cidades grandes cujas muralhas se erguem até ao céu, e até viram lá filhos de Anak. Respondi-vos então: não vos assusteis e nada temeis diante deles. O Senhor vosso Deus, que caminha à vossa frente, Ele próprio combaterá por vós como sempre fez convosco, no Egito, à vossa vista, e também no deserto. Aqui vistes o Senhor vosso Deus conduzir-vos como um pai conduz o seu filho durante toda a caminhada que fizestes até chegardes a este lugar. E apesar disso, não confiaste no Senhor vosso Deus, que caminhava à vossa frente para vos procurar lugares de descanso, mostrando-vos o caminho a seguir, durante a noite com o fogo e durante o dia com a nuvem. O Senhor ouviu o rumor das vossas palavras, encolerizou-se e jurou: nenhum dos homens desta geração perversa verá esta terra ótima que tinha jurado dar a vossos pais. Só Caleb, filho de Jefoné, a há de ver. Dar-lhe-ei a terra que pisou, a ele e a seus filhos, porque permaneceu fiel ao Senhor. O Senhor irritou-se também comigo por vossa causa e disse-me: tu também não entrarás na terra. Josué, filho de Nun,
que está ao teu serviço, esse é que entrará ali. Encoraja-o, porque é ele quem a dará em posse a Israel. E as vossas crianças, que vós dissestes que seriam tomadas como despojos, e os vossos filhos que ainda hoje não sabem distinguir o bem do mal, esses é que entrarão ali. A eles a darei e eles a possuirão. Quanto a vós, voltai para trás e encaminhai-vos para o deserto, na direção do mar dos juncos. Mas vós respondestes-me: pecamos contra o Senhor, queremos subir nós mesmos e combater, conforme o Senhor nosso Deus nos ordenou. E cada um de vós, cingindo as suas armas de combate, mostrou-se disposto a subir para a montanha. Mas o Senhor falou-me: diz-lhes: não subais nem combatais, porque não estarei ao vosso lado. Não queirais ser vencidos pelos vossos inimigos. Assim vos falei, mas não me ouvistes. Desobedecestes à palavra do Senhor, fostes arrogantes e subistes para a montanha. Os amorreus, porém, que ocupavam aquela montanha, saíram ao vosso encontro, perseguiram-vos como fazem as abelhas e desbarataram-vos desde Seir até Ormá. Então voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor foi insensível aos vossos lamentos e não vos escutou. Por isso é que tivestes de ficar por tão longo tempo em Cades. Salmo 84. Ao diretor do coro, sobre a lira de Gate, dos filhos de Coré, Salmo. Como são amáveis as tuas moradas, ó Senhor do Universo! A minha alma suspira e tem saudades dos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne cantam de alegria ao Deus vivo. Até os pássaros encontram abrigo e as andorinhas um ninho para os seus filhos, junto dos teus altares, Senhor do Universo, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. Felizes os que em ti encontram a sua força e os que desejam peregrinar até ao Monte Sião. Ao atravessarem o Vale do Pranto, farão dele um oásis, que as primeiras chuvas cobrirão de dádivas. Eles avançam com entusiasmo crescente, até se apresentarem em Sião diante de Deus. Senhor, Deus do Universo, escuta a minha oração. Presta-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha para o nosso escudo. Põe os olhos no rosto do teu ungido. Um dia em teus átrios vale por 1000. Antes quero ficar no limiar da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos maus. Porque o Senhor é sol e é escudo. Ele concede a graça e a glória. O Senhor não recusa os seus favores aos que vivem com retidão. Ó Senhor do Universo, feliz o homem que em ti confia. Olá, sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de Jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos, nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco, para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois dos livros de Gênesis, Êxodo e Levítico, hoje começamos a ouvir os outros 2 livros que compõem os 5 livros do Pentateuco, ou a Tora, como dizem os judeus. Brevemente, quero dar-vos uma nota inicial sobre estes 2 livros, com auxílio da Bíblia dos Capuchinhos, também da Bíblia de Jerusalém e da Sagrada Bíblia com comentários da Universidade de Navarra. Espero não ser muito maçador, mas acho importante fazermos esta introdução. O livro dos Números tem este nome desde a tradução grega dos 70, quando começa precisamente com o recenseamento do povo de Israel,
com esses números do recenseamento. Quando eles vão no deserto, por aqueles 40 anos, em direção à Terra Prometida. É um livro que está muito ligado também ao livro do Êxodo, que já ouvimos, na medida em que retoma esta caminhada do povo de Israel pelo deserto e encontramos várias passagens paralelas. Percebemos que há uma profunda ligação entre um livro e outro. Veremos, e espero agora não ser spoiler, mas veremos que há 4 cenários ao longo do livro dos Números. O povo primeiro está no deserto do Sinai, depois vai até Cádiz e no caminho até Moab para finalmente se estabelecer na planície de Moab. Ao longo destes capítulos vamos perceber como Deus está próximo e vai conduzir o povo, simbolizado pela presença da nuvem ou da tenda da reunião e da arca da aliança, onde se guardam as tábuas da lei, bem como pelas figuras de Moisés e Arão. Veremos ainda também como Deus se manifesta através de vários acontecimentos no deserto, cuidando fielmente, mas também com muita pedagogia, castigando, purificando, para converter o coração do povo infiel. Por sua vez, o livro do Deuteronômio ganha o nome na tradução grega dos 70 e na tradução latina da Vulgata de São Jerónimo, e significa segunda lei. É curioso ver de onde vem este nome. É que a tradução grega do capítulo 17, versículo 18, considera que o rei, quando subir ao trono, deverá escrever num livro esta segunda lei. Talvez esta tradução segunda lei, que deu origem ao nome, fosse imperfeita. Talvez a tradução mais correta fosse outra lei. Mas ainda assim manteve-se o termo segunda lei, que deu origem a este nome, Deuteronomos, segunda lei. Na versão hebraica, o livro chama-se Davarim, isto é, palavras, porque é assim que começa. Veremos também que o livro de Deuteronômio se divide em 3 grandes discursos de Moisés e apresenta um conjunto de leis civis e religiosas, acompanhando os últimos anos da caminhada do povo de Israel no deserto e terminando com o relato da morte de Moisés à beira da Terra Prometida. Espero não vos desiludir, mas é verdade. Moisés não vai entrar na Terra Prometida. O livro consiste numa explicação teológica da história do povo de Israel. É lida à luz desta presença de Deus e da ação salvadora de Deus. E depois continua noutros livros bíblicos que hão de ser lidos depois da mesma tradição deuteronomista, como o livro de Josué, Juízes, Samuel e o livro dos Reis. Há sempre este esquema: rebelião do povo, castigo de Deus, arrependimento do povo, salvação de Deus, ao longo do caminho do deserto. E encontramos também aqui a afirmação teológica ideal da aliança do povo com um Deus, com um povo unido, que reza num templo, que conquista uma terra e que cumpre uma lei. Vamos então agora ao primeiro capítulo do livro dos Números. Ouvimos o relato do recenseamento e o povo de Deus é composto por estas 12 tribos. Por esta altura já devemos saber de cor o nome das 12 tribos de Israel. A tribo de Judá, da qual descenderá o rei David e mais tarde Jesus, é a mais numerosa. E este recenseamento militar, com que começa o livro dos Números, pretende lembrar-nos que o povo de Israel pertence a Deus. É o exército de Deus. Como seria bom que também nós pudéssemos crescer neste sentido de pertença, neste sentido de militância, de sabermos que fazemos parte do povo de Deus, do exército de Deus. Como seria bom que nós pudéssemos ganhar este sentido de pertença que nos dá identidade e que nos faz também sentir as dores daqueles que connosco fazem parte deste povo de Deus, deste exército de Deus. Nestas 12 tribos de Israel, vemos já uma prefiguração da igreja fundada por Jesus sobre os 12 apóstolos. A tribo de Levi, vale a pena sublinhar, não participa deste recenseamento militar, porque os seus homens estão exclusivamente alocados às funções do culto no tabernáculo, à chamada tenda da reunião. Compreendemos também aqui a importância de nos descobrirmos como parte de um povo e de irmos buscando o nosso papel ao serviço de Deus.
seja nessa vertente mais militar, seja na vertente cultural. Nós podemos e devemos buscar o zelo pelas coisas de Deus, por reconhecermos a sua presença e também por nos pormos ao serviço dos outros. Por sua vez, o primeiro capítulo, aliás, do livro do Deuteronômio, apresenta-nos logo este longo discurso de Jesus, aliás, de Moisés. Jesus há de ser o novo Moisés. Apresenta este longo discurso de Moisés, já no último dos 40 anos da peregrinação pelo deserto. É um discurso que olha para esta relação histórica de Deus com o povo e que identifica também a desobediência do povo de Israel, que é incapaz de confiar na possibilidade de conquistar a terra dos amorreus que Deus tinha prometido. Apesar de Deus insistir, não temas, o povo tem medo. Tem medo da altura dos homens amorreus, que eram muito altos, tem medo do seu exército, que é numeroso, e tem medo porque as cidades estão fortificadas. E aqui podemos também nós reconhecer humildemente que às vezes temos medo. Não é por acaso que esta é das expressões mais comuns e que o Antigo Testamento e também o Novo Testamento está cheio desta expressão, que Jesus também repete muitas vezes: não tenhas medo. E embora Moisés insista, lembrando vários episódios dessa fidelidade de Deus, o povo não confia, não obedece. E o Senhor então determina que nem Moisés, nem o povo, ou grande parte do povo, entrará na terra prometida. Porém, Deus enche-nos de esperança. Deus anuncia que Josué será o sucessor de Moisés e que ele, sim, entrará na terra prometida. Neste primeiro capítulo, encontramos também uma referência à paternidade de Deus. Quando ouvimos como um homem leva seu filho, vemos aqui esta revelação de Deus que é Pai. Mais tarde, Jesus nos tornará isso muito mais evidente, com essa revelação de Deus como nosso Pai e nós como seus filhos amados, de quem Deus sempre cuida. Esta imagem da paternidade de Deus muda radicalmente aquela ideia que poderíamos ter de um Deus criador, mas depois distante, de um Deus que tem mais que fazer e que está indiferente à nossa sorte. Deus não é assim. Deus cria, mas também nos sustenta e corrige-nos com amor. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração. Felizes os que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos este primeiro dia de deserto. A novidade de um novo período também ajuda a trazer mais alegria ainda a este caminho diário com a Bíblia. Até amanhã, um abraço em Cristo.